Bom, boa noite. Hoje eu vou fazer a palestra do PHP Início Profissional. É uma das palestras que eu já fiz com o maior sucesso, que é basicamente um resumo do que eu indico para as pessoas. Muitas vezes eu tive a oportunidade de sentar junto com pessoas que querem aprender o PHP, não sabe nada, e eu passei um bom tempo conversando com elas de como que ela poderia aprender o PHP direito, e eu resolvi transformar isso numa palestra para passar isso para todo mundo. Eu atuo como profissional web desde 98, eu faço site profissionalmente desde 98, professor desde 2000, e ensino PHP na IPROS desde 2004. Na verdade, na IPROS desde 2006. Aprendi PHP por conta própria, eu não fiz faculdade de informática, e boa parte dessa palestra é exatamente o que funcionou para mim, e na minha experiência de 10 anos, mais de 10 anos dando aula de PHP, o que funciona para os meus alunos. Essa palestra é apenas uma sugestão. Num momento nenhum eu sou dono da verdade. E, por favor, não siga ela ao pé da letra. Você tem que se adaptar ao que funciona melhor para você. O que eu posso dizer é que essa palestra funciona. Bom, eu fiz um mapa. Essa palestra, na verdade, é a segunda versão dela. Você pode encontrar um vídeo ou os PDFs dessa palestra com uma outra árvore. Essa é uma árvore atualizada da palestra, que é basicamente uma árvore de conhecimentos do que a gente vai ter. Então, nessa palestra, eu vou explicar cada ponto desse daqui, cada caminho que você está fazendo aqui. Para organizar um pouco melhor, eu dividi em categorias. E então, vamos lá. Pré-requisito para você aprender PHP, e isso muita gente passa por aí menosprezando e acaba não aprendendo PHP por causa disso, é o HTML. Se você vai trabalhar com PHP, você vai trabalhar com web, e se você vai trabalhar com web, você tem que trabalhar com HTML. Você tem que entender HTML. E entender o HTML corretamente. Felizmente, hoje em dia, é muito mais fácil você aprender o HTML correto do que você aprender o HTML errado. Mas quando eu comecei em 98, era impossível você aprender HTML correto. Até porque os navegadores não... 98 era o domínio do Internet Explorer, o navegador não interpretava o HTML corretamente. Hoje, o HTML é interpretado corretamente pelos navegadores. Mas existem algumas diferenças e muita gente faz o que é chamado de hacks de HTML, que são coisas que o HTML não é para fazer, e tem um comportamento e o cara usa aquilo no site. Isso é a pior coisa que você pode fazer. O ideal de HTML é você simplesmente aprender o que é aquela tag, para que ela foi feita. Tá? E hoje é muito fácil isso. Faça um site simples com HTML, não precisa ser um site com um layout bonito nem nada, mas faça um site. Tá? Hospede ele, FTP. Coloque ele no ar. Tá? FTP é muito importante, você vai contratar um servidor e botar ele no ar. Adicione CSS, que é o CSS vai servir para configuração visual do seu site. E principalmente, em se tratando de PHP, trabalhe com formulários. Aprenda as tags de formulários. Tá? São
algumas tags, não são muitas, mas também não são poucas, e aprenda todas as tags de formulário, porque o formulário vai fazer muita diferença no PHP. E aí a gente entra no PHP básico. Faça formulário de contato. Essa é a primeira experiência que eu sugiro para a pessoa de PHP, fazer um formulário de contato, até porque vai servir para qualquer site. Você faz um site institucional com HTML e CSS, vai fazer um formulário de contato. E o formulário de contato, ele aborda muitos pontos importantes no PHP, como você receber dados de um formulário, tratar os dados do formulário, enviar e-mail, dar resposta na tela. É claro que você pode fazer um formulário de contato muito ruim, tá? E é claro que você pode fazer um formulário de contato muito bom. E isso vai fazer a diferença do que você quer ser como programador. Você quer ser um programador bom ou quer um programador medíocre? Um programador bom não é o cara que nasceu sabendo tudo. É o cara que procura melhorar sempre. Um bom exemplo para você saber se você vai ser um bom programador ou não ao longo da sua vida é você pegar um código antigo seu e você ter vergonha daquele código. Meu Deus, como que eu fiz isso? Se você pegar um código antigo seu e ficar com vergonha daquele código, isso é um bom sinal. Isso é um sinal que você está aprendendo, você está evoluindo. Se você pega um código antigo teu e é a mesma coisa que você faz hoje, tem alguma coisa errada. Não é porque você já sabe tudo, porque ninguém sabe tudo. Tá? As coisas estão nascendo cada dia, as coisas estão evoluindo. Então, se você pegou um código antigo teu e não mudou nada daquele tempo para cá, é claro que isso aí depende muito da janela de tempo e do que você já tem de conhecimento. Mas se você pega um código de 2, 3 anos atrás e tá a mesma coisa, porque há 3 anos você não evolui nada. Então, um formulário de contato ele pode ser muito básico ou muito avançado. Várias coisas, você pode brincar com muita coisa. E aí eu recomendo exatamente você faz o formulário de contato funcionar e tenta melhorar ele. Muito cuidado com códigos na internet. Código na internet é a pior maneira de você aprender. Primeiro porque a maioria desses códigos na internet eles não vão explicar o que está sendo feito. E segundo que eles podem ter muitas coisas erradas. Então você já vai aprender errado. Tá? Se você for pegar um código na internet, tenta entender cada coisa que está ali. Pega cada função, cada elemento, tenta entender aquele elemento isolado. Não pega aquele bolo de código e usa aquilo de código. Entenda o que está ali e tenta reproduzir da sua maneira. Tá? Aprender a programar é como aprender a escrever. Então, se você pegar um texto pronto e simplesmente copiar ele e botar, você não aprendeu a escrever, você aprendeu a copiar o texto. Aprender a escrever, você vai pegar um texto, vai interpretar aquele texto e vai escrever uma versão daquele texto. Isso você está aprendendo a escrever. E o PHP.net é muito importante nesse ponto. Porque o PHP.net, cada coisa que você pegar que você não conhece, você joga no PHP.net que ele vai te explicar em português. Tá? Fundamental na vida de quem está aprendendo PHP é o PHP.net. Ele é uma ferramenta maravilhosa. É uma das melhores coisas do PHP. E no PHP.net, você vai ter a fonte de informação verdadeira. O que aquela função faz de verdade. Claro que já evoluiu muito, assim como o HTML, os materiais de PHP evoluíram, mas antigamente era muito comum você pegar livros. Eu não estou falando de texto disponível, código na internet, não. Estou falando de livro impresso. Pegar livro e tá simplesmente com código. Ele fala que faz uma coisa, mas aquela função é outra coisa. Então, ele ensinava errado as funções. E o PHP.net elimina isso. Então, toda vez que você encontrar uma função que você não conhece, joga no PHP.net e aí você vai ver se aquela função, o que aquela função faz direitinho, e aí você adiciona aquilo aos seus conhecimentos. E hoje também, para você aprender PHP, recomendo antes de você começar a fazer qualquer coisa mais avançada que um formulário de contato PHP, aprender CMS. Você aprende um WordPress, um Drupal, que os dois são feitos em PHP, e a maioria dos CMS na internet hoje são feitos em PHP,
você vai ter a possibilidade de, mesmo sem saber programar, poder fazer sites profissionais. Aí pode vir e reclamar, poxa, mas eu quero ser programador, eu não quero fazer site com CMS. Porque você fazer site com CMS, você basicamente vai estar só clicando a maior parte do tempo em páginas do web para construir coisas. Mas para um programador, saber um CMS é muito bom, tá? Se você hoje sabe Drupal e é um programador em PHP, você tem trabalho. Se você hoje sabe o WordPress e é um programador PHP, você tem trabalho. Se você hoje sabe Moodle e sabe PHP, você tem trabalho. Por quê? Porque esses CMS, eles precisam... muita gente que utiliza o CMS precisa criar coisas específicas no CMS para a necessidade deles. E essas pessoas normalmente são empresas grandes, governo, tá? Empresas muito grandes, bancos, e eles contratam programadores para fazer esse trabalho. E a maioria dos programadores não sabe trabalhar com CMS. Então, isso é um mercado que, embora você tenha muitos programadores de PHP, você tem muito poucos programadores de PHP que conheçam o CMS. Então, você já conheceu o CMS, depois aprendeu o PHP, você vai estar à frente dessas pessoas nesse nicho de mercado, que não é pequeno. Então, você já está brincando com o seu CMS, já sabe alguma coisa de PHP, e o próprio CMS já vai te explorar, vai te indicar o PHP. E depois do CMS já vai aprender PHP de verdade, né? Vamos pegar o PHP pesado. O que eu fiz para aprender PHP é uma coisa que eu sugiro para todo mundo, que é, faça um site seu, inventa um projeto seu, alguma coisa que você goste, e sem compromisso com nada, faça aquele site. Então, eu já tive aluno meu que fez sistema para imobiliária, já tive aluno meu que fez sistema para entregar quentinha, eu fiz aluno meu que já fez sistema para pizzaria. Eu, pessoalmente, eu aprendi PHP fazendo um jogo, uma simulação de futebol, tipo o Hat-Trick. O Hat-Trick é um simulador de time de futebol, sueco, se não me engano. E eu basicamente fiz um Hat-Trick em PHP para mim, e até abri para alguns amigos, ficou alguns meses no ar, depois eu abandonei por falta de tempo para manter. Mas nesse jogo de futebol, esse sistema que eu fiz, eu aprendi muita coisa de PHP e amadureci muito rápido, até porque o fato de ter feito um jogo e abrir para algumas pessoas, a primeira semana que esse jogo ficou no ar, eu praticamente fiquei uma semana arrumando problemas que eu arrumava o problema, agora resolvia. E aí eu botava no ar e eu quebrava o jogo em questão de minutos. Porque o cara quer ter a vantagem de ganhar, fazer o time dele ganhar. Isso é um palco de experiência muito bom para você. Você vai aprender PHP, e é claro que esse PHP vai trabalhar com banco de dados. O banco de dados que você vai começar é o MySQL. Não tem outro banco de dados que você comece com PHP, porque ele é muito fácil, todo o material você vai encontrar na internet de aprendizado de PHP vai ter MySQL. E do MySQL você pode evoluir para o PostgreSQL ou para o MongoDB. Eu recomendo que essa evolução com o PostgreSQL e para o MongoDB sejam feitas nesse momento só se você for uma necessidade sua, tá? Mas essa evolução não é difícil, tá? Principalmente PostgreSQL é muito fácil. A única coisa que vai mudar muito mesmo é a parte da administração do banco de dados. Mas isso aí sai fora do escopo do PHP. E PHP procedural. O que é PHP procedural? PHP procedural é PHP que não é orientado a objeto. Isso é uma coisa que eu afirmo e ninguém vai me fazer mudar de ideia, que é muito mais fácil você aprender PHP, primeiro o PHP procedural, para depois aprender a orientação a objeto. Você está aprendendo PHP, você vai aprender PHP procedural. E o PHP procedural ele é muito competente nisso. O PHP nasceu com isso. A orientação a objeto foi colocada depois do PHP.
Então, o PHP sabe fazer PHP procedural. Então, você vai fazer as páginas isoladas. Cada página vai ser seu próprio universo. E isso vai funcionar. Vai ficar muito ruim de manter um sistema muito grande, mas vai funcionar. E você vai tirar toda aquela loucura da abstração da orientação a objeto do universo de você aprender PHP. Então você vai aprender PHP de verdade. Você vai aprender o PHP. E aí depois você entra na orientação a objeto. Por que é muito importante isso? Porque, primeiro, o PHP orientado a objeto foi incluído depois. Então muita gente não sabe programar bem orientado a objetos programando PHP. Isso é uma realidade do mercado. Então, que tem de loucura de nego ensinando orientação a objeto, que eu chamo, inclusive, de PHP procedural orientado a objeto. O cara pega o código dele procedural e coloca num objeto e chama aquilo de PHP orientado a objeto. E aí você vai dar um nó na tua cabeça, tu não vai aprender PHP, tu não vai aprender o orientado a objeto, tu não vai aprender nada, você vai desistir dessa vida, que vai ser muito complicado. Aí depois você passa num curso de Java, e fala assim, pô, Java é muito mais simples. E aí você vai falar com as pessoas, pô, Java é simples e PHP é complicado, o nego vai achar que você é maluco. Porque o curso de Java, ele te ensinou orientação a objeto direito, e o cara do pessoal do PHP não ensinou direito. De novo, isso está evoluindo. Então, cada vez mais está amadurecendo a comunidade do PHP e a orientação a objeto está cada vez sendo encarada melhor. Mas ainda assim, a orientação a objeto é um ponto fraco na comunidade do PHP. Podem botando as perguntas aí no chat, que depois eu vou passando uma por uma, tá? Eu terminar aqui a palestra, eu passo todas as perguntas, uma por uma. Web. Você está trabalhando com PHP fazendo um site, então você tem que trabalhar com especialização para web, que é JavaScript. Aprenda o básico de JavaScript. Não comece JavaScript por outro lugar que não seja aprendendo JavaScript. Tá? E depois coloque jQuery ou jQuery. E aí entra uma polêmica, tá? Nova, e eu não decidi ainda, eu mantive como era antigamente aqui a palestra. Eu fiz essa palestra, não existia no meu universo, já existia, mas não existia no meu universo e nem no universo da maioria das pessoas, o AngularJS. O AngularJS é basicamente um jQuery melhor. Ele é melhor de tudo do jQuery, da minha opinião, pelo menos. Aí vai entrar, tem muita gente que vai discutir isso. E isso é um ponto complicado, tá? O que eu recomendo? Aprende jQuery. Aprende jQuery porque você vai ter mais material e você tem muitos sites que utilizam jQuery, tá? Ou jQuery, tá? jQuery você fala em português, está no Brasil. Então tem muita coisa já em jQuery e tem muito material, é muito fácil você aprender jQuery. Então, aprende jQuery, usa jQuery e utiliza o jQuery com Ajax. O que é Ajax? Ajax é o JavaScript solicitando ao servidor as páginas, tá? É o que o Gmail faz, é o que o Google Maps faz, tá? E nesse ponto, colocando Ajax, se você tem aquele teu projeto que eu recomendei de você fazer, de aprender PHP, e se você está empolgado em aprender mesmo, você pode pegar e mudar o seu site todo, tá? Para que todas as solicitações sejam feitas através de Ajax. E nesse ponto, todo o teu código em PHP vai ter que estar em funções. Por que isso? Porque função é muito importante, tá? Muita gente vai por orientação a objeto e não sabe fazer uma função direito. E aí ela não aprende orientação a objeto. Na minha opinião, e a opinião de algumas pessoas que já conversei sobre isso, se você souber criar uma função bem criada, se você aprender as regras de criar uma função e criar uma função bem criada, uma função que só serve para uma coisa, tem várias regrinhas, e é bem simples, tá? Em 10, 15 minutos dá para explicar o que é para criar a função.
Se você aprender a função bem criada, o aprendizado de orientação a objeto vai ser muito mais simples. Porque a função vira método. e o método é a base da orientação a objeto. Então você já está um pé lá. Uma coisa que eu digo para as pessoas, que tipo, muita gente vende a orientação a objeto como uma solução milagrosa para organizar código. E isso é uma das maiores furadas que existe. O teu código tem que ser organizado independente do que tiver. Tá? Jogar novos itens no teu código vai fazer ele só bagunçar mais. Então, reescreve o teu código utilizando função. Procure aprender corretamente função. E esse está dando um passo muito grande a ser um bom programador. O PHP é chamado profissional. Aí você vai aprender o PHP orientado a objeto. Mas o que eu digo para as pessoas, meus alunos e as pessoas que eu conheço, se preocupa muito com orientação a objeto, não. O cara vai aprender orientação a objeto e aí rapidinho já passa os conceitos, já aprende a criar uma classe, já chama um objeto, aí começa a falar e vai, e vem, e o cara começa a dar nó. Aí o que eu viro para as pessoas é assim, esquece. Pega framework. E aí no framework, começa a ver como que os objetos são tratados. Aprende orientação a objeto utilizando o framework. E aí fica mais simples da pessoa não só utilizar os métodos, os padrões, como ver muitos padrões já criados na cara dele. Então aprende a orientação a objeto, e aí a ordem realmente eu entro em crise, mas eu tenho que botar a ordem de alguma maneira. Git, versionamento. Todos os seus códigos têm que estar no GitHub. Na minha opinião, Git tem que ser aprendido antes do HTML. Tá? Só que aí algumas pessoas se atrapalham. Mas o versionamento na verdade, na minha opinião, Git deveria ser aprendido por qualquer pessoa que utiliza o computador. Por exemplo, designers, eles têm o versionamento, que é o que muitos programadores acabam fazendo, versionamento em nome de arquivo, que é um negócio... o Git, no momento que você colocar o Git, o versionamento, que seria correto falar versionamento, mas hoje o versionamento é Git, e Git é GitHub. Existe outro site para isso, mas GitHub é o cara que aprende GitHub e depois você vai fazer outros caras. O mundo vai mudar, tá? A maneira de você programar, de você viver, muda totalmente. É uma evolução muito fácil de fazer e é muito grande na sua vida. E aí, framework. Aí, normalmente, uma pessoa que está aprendendo, ela joga uma pergunta numa comunidade que é uma bomba, que sempre que o cara fala, independente de quantas vezes já foi dito isso, explode, que é... Qual é o melhor framework? Aí explode aquela bomba, um monte de gente sai gritando, aí um monte de amizade acaba, porque cada um defende a paixão, o seu time de futebol, no caso do seu framework. E o meu time é todos. Todos os frameworks são bons. Todos os frameworks devem ser estudados, todos os frameworks valem. Se alguém criou um framework, ela criou por algum objetivo, ela criou por alguma necessidade, e tem gente que utiliza, então tem algum mérito. Então, todos os frameworks valem a pena de ser estudados e de serem olhados. E no momento que você vai estudando o framework, depois do terceiro framework, você vai ver que é muito fácil você aprender um framework, porque eles praticamente utilizam os mesmos conceitos. Então, é uma besteira você ficar, o meu framework é melhor que o teu. Não, aprende framework. É claro que vão ter frameworks mais voltados para uma necessidade ou outra. Não aprende framework, sai aprendendo framework. Viu aí o framework, pega, vai lá. Tem, cada framework que é lançado tem lá no site documentação e tudo mais. Pega, vai, tenta fazer as páginas. Você vê que eles são muito parecidos. O que eu recomendo que eu coloquei aí é que seria um caminho de aprender framework que seria... Primeiro comece com framework simples e depois vai para o framework mais complicado. O que é framework simples e o que é framework complicado? Não é isso, não. É um framework que eu chamo de simples, eu não tenho como explicar melhor. É um framework mais simples, mais fácil. Você pega um cake PHP em
15 minutos, você está aprendendo PHP, em 15 minutos já fez uma página, já fez um site. Ele demanda pouco de você para te dar um resultado. E você pega um framework como o Zend Framework ou o Symfony, que são os dois grandes frameworks hoje de PHP, eles são frameworks voltados a projetos grandes. Eles têm muita coisa, eles carregam muita coisa junto com eles. E são normalmente os frameworks que grandes empresas vão utilizar, grandes projetos vão utilizar. Mas eu recomendo que você comece com outro framework, exatamente para você começar a aprender como os frameworks funcionam de uma maneira mais simples, para depois ir para um framework mais pesado. Eu já dei muita aula de framework, e eu tinha dois tipos de aluno. Um aluno que já tinha visto algum framework, até mesmo o Zend Framework, e aluno que nunca tinha visto framework. O que nunca tinha visto framework, ele sofria muito para aprender o Zend Framework. E o que já tinha visto qualquer framework, ele pegava muito mais fácil. Tá? Então é muito importante que você comece com o framework. E não é só o PHP e o Laravel. Tem um monte, tem o CodeIgniter. Aí depois, é só você perguntar em qualquer comunidade, às vezes perguntar qual framework é melhor, pergunta assim, qual seria o melhor framework para eu começar a aprender? Aí vão te falar um monte de framework, tem muito framework PHP. Tá? Mas os Zend Framework e o Symfony, com certeza, são frameworks que você tem que aprender porque eles estão grandes no mercado. Seja melhor. Também esse título eu não gosto muito não, mas vai lá. Composer, PHP Unity, Twig, Doctrine. Essencial hoje. Seja melhor de você ser um melhor programador. Isso não, nada disso é PHP em si, já são coisas além do PHP. O Composer, ele vai basicamente, é um gerenciador de dependências do que você utilizar. Por exemplo, você vai utilizar um Symfony, você vai inserir as dependências que o Symfony tem e vai atualizar essas dependências muito melhores. O Composer é muito fácil você aprender, tá? E eu botei ele antes porque ele é basicamente um pré-requisito para você utilizar o resto. PHP Unity é muito importante. PHP Unity é orientação a testes. Programação orientada a testes, TDD, tá? Isso se vê muito pouco em PHP, se vê muito isso em outras linguagens, e muda mais a sua vida que o Git, tá? Só que ele não é tão fácil. O Git é mais fácil de você colocar na sua vida do que o TDD. O TDD é um pouco mais complicado. Só que o TDD, ele vai fazer você programar, criar coisas um pouco mais difíceis, só que o que você vai criar vai ser muito melhor que qualquer coisa que não for criado com o TDD. Quer aprender TDD? Dojo. Tá? Tem Dojo espalhado pelo Brasil inteiro. Só botar Google Dojo Programação, né? Porque Dojo, você pega Dojo artes marciais. Mas tem o Dojo de Programação, que é exatamente uma prática de TDD. De você programar primeiro o teste, que esse teste vai falhar, e aí você vai escrever o código e vai fazer esse teste passar. E é uma prática simples, porém grande. E é exatamente esses dois, exatamente as pessoas vão praticando o TDD. O Twig, que é um sistema de template, e o Doctrine, que é um sistema para você trabalhar com o seu banco de dados. Por exemplo, Twig... Drupal 8 vai utilizar o Twig. Doctrine, o Symfony utiliza o Doctrine, acho que o Zend Framework também utiliza o Doctrine. Eles são ferramentas importantes para um programador PHP criar códigos melhores. Tá? Expanda. Se você já está bem no PHP, já está trabalhando no PHP, já está se sentindo confortável no PHP, essa é a hora perfeita para você aprender outra linguagem de programação. Se você souber só uma linguagem de programação, primeiro, você vai estar com o seu universo muito pequeno, e segundo, você vai estar muito dependente daquele universo. Então, você aprendendo outras linguagens de programação, é bom, inclusive, você ter
novos materiais de aprendizado, novos materiais de pesquisa, novas comunidades que vão abrir para você e novas oportunidades de trabalho. Tá? O mercado é sempre uma coisa que sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Então, quanto maiores portas você abrir, mais fácil você fica no seu futuro. E eu botei aí, o programa do PHP tem duas linguagens que ele pode sair, que é o Python e o C. O C é uma linguagem, se você está programando bem, quer desafios maiores, C. C é onde que o PHP é construído. O PHP ele é feito em C. Então, se você for lá ver o código-fonte do PHP, que está lá no GitHub, inclusive, ele é feito em C. Tudo é feito em C. Tá? Por quê? Porque o C ele é uma linguagem compilada e com um grande desempenho. Então, muita coisa é feita em C. Qualquer jogo é feito em C, qualquer programa é feito em C, que tenha muita necessidade de processamento. Então, o problema do C é que ele é uma linguagem compilada e é uma linguagem antiga, e, portanto, ele é um pouquinho mais difícil do que o PHP. Eu aprendi C um tempo atrás, eu aprendi e desaprendi, porque eu acabei aprendendo C e acabei não continuando, né? E porque eu ficava muito nervoso. Eu aprendi C lá para 2005, 2007, agora não lembro direito, mas já faz um bom tempo isso. E que é tipo assim, pô, é tudo que o PHP faz, né? Todas as coisas que tem no C, isso aqui é tudo muito mais difícil. Aí acabei abandonando, eu ainda tinha muita coisa para aprender em PHP. E aí eu falei, vou estudar PHP e que se dane. E hoje eu estou voltando a estudar C, não tanto porque eu estou aprendendo outras linguagens. Mas hoje eu sinto falta de não ter continuado C, porque ele é muito interessante para você fazer outras coisas além de site. E se você gostou desse mundo do criar programas de desktop, aí você também tem o Java, embora que você pode aprender Java em vez de C, tá? Não é C depois Java. Que eu pessoalmente não gosto muito. Mas Java hoje ele tem um mercado grande, sempre teve um mercado grande, ele é grande, e tem o Android, né? Não sei por quanto tempo, mas se você quer fazer aplicativo com Android em Java. Mas aí o Java para Android é diferente do Java normal que as pessoas ensinam. E a outra linha, que é uma linha mais comum para o programador PHP, que são as outras linguagens de script. E aí a linguagem hoje da moda grande é o Python e o seu amigo Ruby, né? O Ruby, no caso, ele é muito na moda por causa do... Você não vai ouvir muito Ruby, você vai ouvir mais Ruby on Rails, que o on Rails é exatamente um framework de Ruby. E o Python, eu acho mais interessante que o Ruby, porque ele abre possibilidade de fazer muitas coisas. O problema maior do Python, inclusive, é isso. Ele é muito aberto, ele tem muita coisa para fazer, e aí fica muito difícil para o programador PHP entrar num universo tão aberto assim de cara, tá? Mas dá para aprender Python, Python é legal. Dojo, se você for lá no TDD que eu falei lá do Dojo, a maioria dos dojos são feitos por pessoas de Python, então o Python é muito utilizado em dojo. É claro que você tem dojo baseados em comunidade de outras linguagens, mas dojo de Python é muito comum, tá? E aí você tem o Lua, por exemplo. O Lua também é uma linguagem de script que é feita no Brasil. O Perl, e tem um monte de outras linguagens, tem muita linguagem de programação, todas são muito boas, é a mesma coisa do framework, nenhuma linguagem superior à outra, todas são muito boas, todas merecem ser estudadas. Claro que não vai ter tempo na sua vida para você estudar todas elas, mas não entra naquela discussão. E lembrando, isso aqui é o que eu acho, o que eu pessoalmente eu posso depois conversar, falar por que eu acho isso, mas cada um faz o que quer. E além do básico, eu também não gosto muito desse título, não. Expressão regular, esse é R de expressão regular. Isso é uma coisa que todo programador PHP tem que saber. Na verdade, todo programador web tem que saber, todo programador tem que saber expressão regular.
que não, é fácil de aprender, não é difícil, não é uma coisa misteriosa, mas também não é uma coisa muito amigável. Mas a expressão regular é fundamental. E para você saber se você aprendeu a expressão regular de verdade, você tem que fazer um site utilizando o URL amigável na mão. Ah, isso aí é expressão regular. Você vai utilizar aí exatamente o teu htaccess lá, lendo lá o endereço e interpretando de volta para o teu PHP, utilizando a expressão regular. GT2, que é o manipulador de imagem, que dá para fazer muita coisa com GT2, e o Web Services, que cada vez está crescendo mais, e muito legal. Você fez aquele site lá com já função e Ajax, então o site já está praticamente pronto para você botar o Web Service no ar. Você provê o Web Service, né? Você faz um site utilizando REST. Muito importante isso. E não é só esses três, não, tá? Eu peguei esses três que seriam os mais importantes, mas tem muita coisa além do padrão do PHP, do normal, da trilha. Esse quadrinho é exatamente alertar vocês que o PHP é muito grande, existe muita coisa, tá? E é isso aí. Agora vamos para as perguntas. Vamos ver aqui as perguntinhas. Vou voltar lá no início. Sim, tem outras formas de você acessar o MySQL sem ser pelo PHP-MyAdmin. O próprio MySQL, o site MySQL, tem uma ferramenta que me esqueci, o Workbench, que você acessa o MySQL. O PHP-MyAdmin é um projeto que não tem nada a ver com o MySQL, inclusive, que é um site PHP que acessa o MySQL. Mas tem o Workbench também que acessa o MySQL. Até porque o MySQL não tem nada a ver com PHP. Muita gente acha que o MySQL está junto com o PHP. MySQL é da Oracle, inclusive, hoje em dia. Ajax não é tão complexo assim, não, tá? Principalmente se você for com jQuery, Ajax é muito simples. É tipo orientação a objeto, tá? Se você for fazer o Ajax de maneira correta, ele fica simples. Se você começar a se atrapalhar muito, aí vira uma zona mesmo, mas não é um Ajax em si. E não recomendo criar um próprio framework, nem criar um próprio CMS. Já tem muita coisa no mercado, utiliza primeiro os que estão no mercado, para depois você partir para os seus. Eu recomendo você criar um site seu, mas não um framework nem um CMS. Um site, uma brincadeira. Eu fiz um jogo. Nada com compromisso de ninguém. Tá? Primeiro utilizo dos outros para depois fazer o seu. Mais alguma pergunta, gente? Ah, sim. Esqueci de botar aqui. A grade de novo. Caso alguém tenha perdido. A grade completa. Bom, gente, se alguém tiver mais alguma pergunta, coloca aí, manda para a lista, manda para o meu e-mail, bota no comentário dos vídeos. Tem aí o canal da Ipsos aberto para todo mundo, com um monte de vídeos de PHP. E provavelmente eu vou acabar fazendo outras palestras aí. Eu vou tentar marcar um dia aí de palestras, talvez. E estão todos convidados, eu vou tentar estabelecer isso melhor. Muito obrigado aí e boa noite.